Olá, pessoal. Esse é o Tá na Mesa, um podcast diferente do que vocês devem estar acostumados, porque é para a gente saber mais o que profissionais da saúde e esportes fazem, mais do que eles falam. E hoje a gente está aqui com o Dedé Pederneiras, que está aqui de cabelinho cortado, deve ser por um motivo especial, amanhã é aniversário dele. Então, obrigado, Dedé, por ter vindo. Valeu, Léo. Seja muito bem-vindo. O Dedé, que é um grande nome do jiu-jitsu e do MMA mundial, treinador, né, e lançou vários atletas importantes aí do esporte, é o treinador do Zé Aldo e de vários outros atletas que ainda estão na ativa, inclusive, né, no esporte daí de luta, né, de jiu-jitsu e MMA. Mas antes de começar, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, apoiadores, a Academia Upper no Flamengo, junto com o CT de treinamento deles, a Upper Arena, que apoiou e patrocinou aqui o episódio de hoje, e também a ML Salvio, que é a maior distribuidora de produtos sem glúten aqui do estado do Rio, que trouxe uma cesta de produtos sem glúten e saudáveis aqui para o Dedé, parabenizando o aniversário dele que está chegando aí, ó. Tem bastante coisa aqui nessa cesta. Valeu. Obrigado aí, galera. Dedé, a gente sempre começa com uma perguntinha, na verdade, perguntando se tem alguma história bacana, engraçada, inusitada para contar com comida, que pode ser sua, pode ser de um atleta, pode ser, né, de quem você quiser aí achar que uma história que de repente é legal compartilhar aqui com a gente. Tem? Tem várias, né? Vou contar uma que é bem engraçada, né? Eu acompanho atletas já há muito tempo, né? E eu sempre participo dessa perda de peso dos atletas. Para quem não sabe, o MMA, cara, é um dos esportes que você mais tira peso para entrar na categoria, né? Porque você pesa um dia antes e no dia seguinte você luta. Então eu já levei atleta pelo mundo inteiro, né? Essa semana agora mesmo eu estava contando, a última viagem que eu fiz, que eu cheguei segunda-feira agora, completou de número 242. Quer dizer, eu fui 242 vezes para viajar internacionalmente, na maioria delas com um atleta viajando para algum evento, né? Então, cara, sempre tive problema com um atleta que não é aquele cara regrado, que deixa o peso subir demais, que tem mais gordura do que músculo. Cara, eu tinha um atleta que ia lutar no Japão e eu vivia perturbando ele, que o moleque só vivia na base da bala, doce. Eu falei, meu irmão, na hora de tu perder peso, tu vai sofrer. Na hora de tu vai perder peso, tu vai sofrer. Não, pode deixar, não vou comer mais nada não tô comendo mais nada não, tá bom. E aí eu viajei com esse cara pro Japão. Meu irmão, ele sofreu absurdo para poder bater o peso. Porque tem que bater, né? Tem que bater o peso na categoria, né? E aí ele bateu o peso, né? Beleza, começou a reidratar, comer, não sei o quê. E aí chegou a hora de dormir, cara. No Japão, a gente no hotel, né? Os dois, cada um na sua cama, né? Só que, como o quarto no Japão não é muito grande, né? Cara, se o cara virar pro lado ali, dependendo do barulho que ele faz, tu vai escutar. Cara, esse moleque, ele acordou de madrugada, ele abriu a mochila dele na mão, meu irmão, que nem um rato. Abriu a mochila, foi pegar um saco de bala. E o saco de bala, pra azar dele, estourou. E quando caiu no chão, meu irmão fez um barulho absurdo. Ele me acordou. Eu falei, cara, não tô acreditando, cara. Tu trouxe essa porcaria pra cá pra comer bala? Dedé, eu não tava aguentando mais, eu tô mais de 2 semanas sem comer nada de docinho. Agora que eu bati o peso, eu tinha que comer. Ele falou, meu irmão, tu não vai comer porra nenhuma, cara, senão amanhã tu vai estar mal pra luta. Cara, o cara desesperado pelo açúcar do doce que ele tava acostumado a comer. Então eu falo pra todo mundo, cara, que se o cara não for regrado, né, e quiser fazer um esporte de alto rendimento, ele vai acabar pagando o preço. Esse garoto, no caso, ele até venceu a luta, mas, cara, por coisas assim, eu já vi vários perderem. Né? Ou não bateram peso, ou ficaram mal por estar, meu irmão, comendo muito doce pós da pesagem, porque o cara acha que só tem que ganhar peso, não se preocupa de que forma vai ser. Né? Então, era um cara que podia ter jogado todo o treinamento de 3 meses no lixo, por conta da ansiedade de comer doce, né? Então, cara, esse é um episódio que eu já tive que falei, meu irmão... Imagina a cara dele na hora do tipo... Você não tá entendendo, no escuro, que nem um ratinho roubando doce, roubando um queijo, entendeu? Bom, pelo menos foi pós-pesagem também, às vezes atrapalha perder o peso. Quando não bate o peso, o que costuma acontecer? Cara, então, vou te falar a regra de hoje no Ultimate. Você tem uma penalidade em cima da tua bolsa, que varia de 20% a 30%, né?
E dependendo da quantidade de peso que você não bata acima do peso, a luta é cancelada pela comissão atlética, não te deixa nem lutar. Mesmo que o cara queira, você não luta. Para não estar desleal, né? É. A comissão barra isso. Independente do evento querer ou não, a comissão te barra. E tipo, qual foi a parada mais engraçada, de repente, mais inusitada que alguém comeu pós-pesagem? Cara, então, eu tenho um atleta, o Eduardo Dantas, cara. Que veio aí até. É, ele veio aqui já. Ele foi disputar um título do Chotô, que é o evento que eu faço, Chotô Brasil. A gente estava em Fortaleza, né? E aí ele bateu bem o peso, não sei o quê. Daqui a pouco ele falou, cara, falou com um garoto que estava lá, Márcio, desce lá e pega lá na geladeira do restaurante do hotel, que eu já mandei o cara já deixar na panela para esquentar, meu irmão, para quando eu bater seu peso eu comer. Eu falei, o que tu mandou pra geladeira do hotel, Dudu? Não, eu trouxe lá do Rio. Eu falei, o que tu trouxe do Rio, Dudu? Cara, eu trouxe o mocotó da minha mãe, e toda luta, toda vez que eu vou lutar, eu perco peso. Eu tenho que comer o mocotó da minha mãe, que, meu irmão, que me dá maior sustância, me deixa pesado, me deixa forte. Eu falei, meu irmão, você é completamente louco, isso vai te dar uma caganeira, uma diarreia. Você tá fazendo dieta? Não, Dedé, nunca tive não, cara. Eu sempre como, sempre me dou bem, sempre ganho. E aí o que eu falo pra todo mundo é o seguinte, tem coisa que atleta faz que o cara faz tantas vezes, se ele não fizer, ele acha que vai perder. Né? Vira uma coisa que, meu irmão, tem que ter aquilo. Se ele não passar por aquele processo ali, ele já entra com a cabeça ruim pra luta, porque não fez uma coisa que ele faz sempre pra lutar. E aí tu deixa, né? Tu não pode pegar e falar, meu irmão, tu não joga na tua conta depois, tá vendo? Por tua causa eu perdi porque eu não comi o mocotó da minha mãe que me dava força. Então tu deixa e fala, meu irmão, e só reza, né? Isso ele não contou aqui, hein, gente? Aí, Tiagão, isso ele não falou aqui. Isso a Globo não mostra. E, cara, eu também agora, né, como nutricionista, às vezes pego uma situação assim. A Michele, que ganhou agora, esse final de semana passado, eu pedi pra ela, por favor, porque ela, na luta passada, anterior a essa, ela pesou e ela, Léo, eu tive que comer aquela pizza, né? Aquela pizza bonita, assim, já não tava mais aguentando. Eu falei, pô, mas foi um dia, segura mais um dia só. Sabe, come a pizza depois, porque ela pode ser, no caso dela principalmente, que tem endometriose e tudo mais. Eu falei, cara, isso é inflamatório pra você. Então, cara, entra menos inflamada, vai ser melhor pra você, né, cara? Falou que não comeu pizza, né? E ganhou, ainda bem, ganhou bem. Ainda bem. Aí, Mia. Beleza, vamos lá. Agora, Dedé, tem alguma, assim, na minha área tem muito. Tem alguma fake news, algum mito, alguma coisa que falam muito na internet, que às vezes o atleta já chega falando, não tenho que fazer isso, ou que alguém fica propagando na internet falando, pô, pra perder peso tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Alguma coisa que de repente te incomoda até ouvir? Alguma fake news, mentirazinha assim? Eu vou te falar, não de internet, mas eu já vi alguns comentários, por exemplo, o cara tá perdendo peso, né? E aí ele foi na sauna, perdeu 2 quilos, né? Eu já ouvi, que é uma loucura, que o cara não podia tomar banho porque a pele absorveu a água do chuveiro e o cara ia ganhar peso de novo. Mas durante o tempo de sauna, no caso? Não. O dia inteiro. Porque na sauna eu já vi várias vezes a galera fazendo isso, né? O quê? É não tomar a ducha quando fica fazendo, sei lá, 1, 2 horas de sauna. Faz a sauna, faz aquela raspagem com cartão. Tá, vamos lá. Mas não toma ducha. Eu já vi isso várias vezes. Sim, mas o que acontece não é porque teu organismo, tua pele absorva a água que tá caindo do chuveiro. Né? Quando você está colocando no teu corpo uma certa temperatura para ele desidratar, né? Se você toma um banho gelado, você estanca isso, você para de suar. Não é que o chuveiro que está caindo em cima de você, se você perdeu meio quilo, vai entrar meio litro de água para dentro da tua pele e essa pele vai voltar ao meio litro, o meio quilo. Eu né? aposto que a maior galera deve achar que... Sim, não volta. Pode acreditar. Tanto é que senão ninguém perdia peso na banheira, porque você está imerso na água. Né? Então como é que você vai absorver a água da banheira? Você vai entrar mais leve e vai sair mais pesado, né? Então essa história que tomar banho e depois fazer exercício ou fazer sauna para perder peso ou fazer banheiro para perder peso, cara, quem contou isso deve ser um porco que não gosta de tomar banho e tenta propagar isso. E quem segue fielmente também, né? É aquele cara, pô, vou aproveitar que já não gosto muito de banho. Isso não existe dessa forma, né? Eu falei, irmão, o único jeito que eu vejo do cara perder o peso, entrar no chuveiro e ganhar peso, ele abrir a boca embaixo do chuveiro e engolir a água. Porque de boca fechada, não vai rolar. Não vai acontecer. Essa foi boa também. Vamos lá. Agora, Dedé, é uma parte que eu peço para você contar a sua profissão, mas num
num bate-volta, num bate-pronto, Tá tá? bom. De respostas mais curtas, beleza? Sim. O que você mais vê na sua profissão? Louco. E como? Tipo, que tipo de louco? Só pra gente ter uma Cara, ideia. então, assim. eu falo pra todo mundo que um cara que entra numa academia de luta, ele não pode ser são. Né? Porque ele tem que ter algum desvio Vai gostar de sair na mental, porrada. porque o cara, pra querer sair na porrada, por mais que esteja ganhando, e até ele conseguir ganhar alguma grana, ele já apanhou e já bateu muito, o cara não pode ser muito bom na cabeça. Algum desvio mental ele tem que ter, então tem que ser louco pra entrar ali e querer sair na porrada. E o que você mais faz na sua profissão? Cara, o que eu mais faço na minha posição é tentar primeiro ajudar o atleta a chegar onde ele quer, né? E dar confiança a esse atleta para acreditar naquilo que eu tô falando. Bacana. É uma parte difícil essa, né? Muito. Muito. Imagino. E o que você mais gosta na sua profissão? Vencer. Vencer. Todo mundo, né? A frase que você mais escuta? Não vou aguentar fazer isso de novo. Todas as vezes, né? Parece que nem o porre quando a galera É. bebe e fala, nunca mais vou beber. A frase que você menos gosta de ouvir? Cara, isso não vai dar certo. Eu acho que a partir do momento que o cara tá treinando comigo, ou ele acredita em mim, ou ele tem que procurar outro. Isso não vai dar certo, ele não tá acreditando em mim, então ele tem que procurar outro. É. Super entendo isso. Às vezes eu falo isso também na minha situação com o paciente. Eu falo, cara, se você já veio até mim, né? Se já tá aqui, então acredita. Confia que a gente vai chegar lá. Sim. Eu, como faço um trabalho meio que inverso da maioria, né? É incluindo alimento e não excluindo, a galera fica doida. Fala, porra, não tô acreditando. Vou emagrecer comendo? Falou, nossa, tem gente que não resiste. Né? Não resiste porque não acredita mesmo, no caso. E você falou a frase que você mais escuta, né? Sim. Mas eu já perguntei a frase que você menos gosta de ouvir? Ou essa era a que menos Então gosta? isso não vai dar certo. Tá. E a que você não gostaria nunca de escutar, só que escuta? Fala. Cara, então, eu acho que você chega a um ponto como treinador, né, que existem questionamentos, né, que você não aguenta mais escutar. Né? Às vezes você monta um treinamento e o cara quer mexer naquilo que você montou. Né? Tem horas que você aceita mexer porque o cara não tem horário, não tem tempo, ou ele está fazendo outra atividade, então você consegue distribuir melhor. Mas a partir do momento que o cara tenta montar a planilha e o treinamento por você, eu volto, falo a mesma coisa. Eu falo, meu irmão, você tem que arrumar outro, cara. Não sou eu que vou conseguir te ajudar. Né? Eu falo para todo mundo que o bom atleta que acredita no treinador, ele tem metade do caminho andado. Né? Eu tenho que chegar pro cara e falar, meu irmão, sobe lá no prédio e pulou de cabeça. O cara, quando se esborrachar no chão, ele fala, e aí, mestre, o que eu faço agora? Porque a partir do momento que o cara lá de cima fala assim, ih, não, tá muito alto, aquele cara não vai acreditar no pior momento que ele estiver passando na luta. E ele precisa acreditar em mim. Né? Quem me acompanha como técnico vai ver eu entrar, xingar, falar, porque o cara tem que acreditar naquilo que eu tô falando. Porque senão, ele não precisa me levar, me tirar de casa do Brasil para me levar para fora do Brasil, para eu marcar o tempo para ele e dar água na boca dele no intervalo. Ele pega qualquer pessoa da arquibancada, dá um relógio e dá água na mão do cara. A partir do momento que o cara me leva, me paga a passagem, faz a escolha toda, né? Ele tem que acreditar em mim. Porque senão, pode ser qualquer um. Escutar, né? Sim. E vale lembrar, gente, que o Dedé tem bagagem para poder falar isso, né? Não é qualquer um, não está começando hoje e tem uma bela de uma bagagem aí que são poucos no mundo que tem. Então, faz todo sentido. E o que pode e o que não pode na profissão para você? Cara, como profissional você fala, eu acho que enganar o atleta não pode, né? Você incentivar pode, né? Mas você enganar um atleta não pode. Às vezes eu vejo, tem muita gente que aceita a luta pro atleta porque quer viajar, né? E o cara vê que o cara não tem condição nenhuma de ganhar do outro, né? Por mais aí, para você levar o cara lá, você vai contar mentira pro cara. Eu não conto mentira. Eu falo, meu irmão, essa luta é assim, assim, assim. É um risco. Você quer ir? E aí eu já escutei, eu já neguei do cara lutar. O cara, não, cara, eu quero ir. Não, cara, eu quero ir. E aí, depois de eu falar tantas vezes não, ele falou, cara, eu tô precisando muito de dinheiro. Eu preciso pegar essa luta porque eu tô cheio de dívida. Eu preciso lutar independente do resultado que vai vir. Eu falei, então não tem o que eu fazer. Você não tá me levando pelo lado profissional.
Você está me levando pelo lado da necessidade de estar do seu lado, porque você precisa pagar a conta. E não pela vitória ou pela derrota. Na verdade, isso deve ser comum, né? Principalmente para quem está iniciando. Você deve ouvir isso com uma certa frequência, mas é como se ele estivesse sendo imediatista, né? Está pensando no momento atual. Sim. E pode prejudicar o médio e longo prazo, né? Exatamente. Cara, tem muitos casos e casos, né? Quando você pega um garoto de 19, 20 anos com um cartel já bom, eu prefiro dar o dinheiro pro cara do que levar o cara para uma luta. Porque é um cara que você tem um caminho muito grande e você fazer uma derrota em alguns momentos da carreira é você liquidar a chance do cara chegar em algum lugar. Depois de velho, você não tem o que fazer, né? Eu falo para todo mundo que depois que o cara vai pegando mais idade, ele tem que saber avaliar melhor a situação dele. Cara, esse cara nunca mais vai ser campeão do UFC, onde se ganha dinheiro. Esse cara só vai ficar ganhando esse dinheiro aqui para sobreviver até o ponto dele ter alguma coisa que quando ele para de lutar, aquilo que ele conseguiu comprar com aquele dinheiro possa sustentar ele e a família dele ao decorrer dos anos seguintes, entendeu? E aí não tem muito o que fazer. Você vai treinar o cara, mas já sabendo que aquele cara não é o cara que vai conseguir chegar no ponto mais alto. Já passou o momento dele. Mas você não pode deixar o cara passar fome, então você tenta ajudar de alguma forma, entendeu? Deve ser, assim... Eu ia falar que deve ser difícil até essa posição, né? Mas, enfim, faz parte. É melhor isso. Trabalhamos com verdades, né? Como um bom ariano, bota a verdade na lata. Melhor. Também acho. Qual que é a sua maior dificuldade? Na profissão, no caso? A maior dificuldade que eu tenho é a sustentabilidade dos meus atletas. Eu falo lá na academia que lá só entra milionário. Se o cara não tiver 10 milhões na conta, ele não começa a treinar, né? Só que, lógico que é o inverso, né? Todo mundo sabe que lá na minha academia só tem aqueles caras que passam fome o dia inteiro, né? Só pra jantar e, meu irmão, já acorda à tarde pra perder o café e comer umas besteirinhas de biscoito no almoço e poder jantar. E aí, cara, isso me deixa numa situação muito ruim. Porque eu só consigo melhorar o condicionamento físico dele, a alimentação dele, depois que ele já está em algum lugar. Mas até chegar, cara, eu já perdi diversos grandes atletas. Não foram 5 nem 10. Já perdi muitos atletas que poderiam ter sido o Pelé da luta, né? Que esses caras nunca vão ser ninguém. É tipo o cara que joga futebol e não consegue jogar no Flamengo, não consegue chegar na seleção brasileira porque nunca ninguém deu uma oportunidade para ele, né? Só que o tempo de demanda para você conseguir chegar com esse cara em algum lugar, o cara tem que se alimentar, o cara tem que viver, tem que pagar aluguel. A maioria dos meus atletas não mora no Rio, vem de fora do Rio. Então já tem a necessidade de estar morando, estar pagando um aluguel. E o cara, dependendo de onde vem, já tem filho, né? Então, para ter uma ideia, eu acho que o pessoal que mais aluga apartamento no Morro Azul são os atletas da minha academia. Porque os caras chegam, o primeiro lugar mais barato para eles morarem é no Morro. Então a falta de patrocínio no Brasil é uma coisa que me deixa revoltado, né? E, tipo assim, infelizmente eu não consigo ajudar todo mundo. Essa é a verdade. Essa parece até a história de futebol, né? Esse é o novo futebol. Inclusive, você fez a associação com o Pelé, que mais ou menos foi um pouco da história do Ronaldo, do fenômeno, né? Que não conseguiu ficar no Flamengo, que na época era o time que ele torcia, que ele queria ficar, mas ele não tinha dinheiro para pagar a passagem. Uhum. Então foi nessa que ele foi, se não me engano, para São Cristóvão, porque ali foi podia ser que a gente nunca tivesse visto o Ronaldo jogar, porque ele podia ter sumido como milhões devem ter sumido. Né? E hoje está aí no MMA a situação similar. Se você fosse colocar a sua profissão para você agora, em uma palavra, você acha que consegue? Em uma palavra? Sinistro. Já está há quanto tempo nela? Como treinador de MMA, cara, 20, 95, uns 29 anos, 30 anos mais ou menos, bastante tempo. É uma vida, né? Deixa eu ver aqui, tem mais uma. Essa é diferente, entrou no 45 segundo tempo aqui. Muitas vezes a gente já viu o Aldo falando em alguma entrevista, após uma luta, ou numa entrevista, falando da relação de vocês, né? O José Aldo Júnior. Mas e você falando dessa relação, falando para ele ou dele, né? O que você poderia falar aqui agora, alguma coisa? Cara, então o Aldo, ele ficou um atleta tão próximo meu e da minha família, que, né, eu chego a chamar ele de filho, ele me chama de pai o tempo todo, né? Ao longo de tantas
batalhas e guerras que a gente viveu junto, né? Ao longo desses anos. Né? Ele é uma pessoa bom caráter, bom coração. É o tipo de pessoa que me agrada ter do lado, né? Ao ponto de eu conseguir chamar de filho. Né? Que não é uma coisa que eu costumo fazer normalmente. Tem muita gente que fala, filho. Você procurar, eu praticamente não falo com ninguém disso, desse jeito. Né? Então, é um cara que me escuta bastante. Graças a Deus ele consegue hoje ter uma vida boa, conseguiu conquistar muita coisa, né? Para um cara que chegou de Manaus, morava na academia, não tinha nada, hoje mora muito bem, tem vários imóveis, graças a Deus. Então é um cara muito próximo a mim, realmente. Bacana. Agora vou pedir para você contar a sua vida pessoal com relação à comida, beleza? Então, vamos lá. Sabe cozinhar? Sei, ovo. Tá igual o Dudu, falou a mesma coisa. Nada mais? Uma tapioca, faz lanches. Cara, então, um tapioca eu consigo fazer, sanduíche faço, né? Ovo você pode escolher, cozido, estrelado, mexido, tudo isso eu faço. E o que você mais gosta de comer? E por quê também? Ensopado de frango ou carne com arroz e batata palha. Por quê? Isso remete a alguma coisa do Cara, passado? assim, quando eu era moleque, eu adorava ver filme de cowboy, de faroeste. E os caras comiam direto, ensopado de não sei o quê. Então, cara, desde moleque eu sempre adorei. Sempre pedi pra minha mãe fazer e acabou pegando um costume muito grande disso. Tem sempre uma representatividade. Isso é bacana. Principalmente quando é uma comida boa. E o que você costuma comer nas suas refeições? Tipo, café da manhã, almoço? Cara, café da manhã, normalmente o ovo, café puro. Né? Ovo puro? Ovo frito, assim, 2, 3 ovos, mexido. Café. Eu adoro banana. Se eu pudesse, eu comia 10 dúzias de banana todo dia, só que não dá. E aí, café da manhã, normalmente, umas castanhas. Normalmente eu como isso no café da manhã. E almoço? Almoço eu como o que tem, né? Minha esposa faz, a Dani faz, e o que aparece lá eu como. Eu traço tudo, não tenho problema com comida. Mas como normalmente, o que mais costuma ser? Tipo, então, arroz, feijão, sempre, todos os dias. E uma proteína, no caso, frango, carne ou peixe. Né? Hoje eu estava até... Cheguei atrasado em cima do almoço, comi arroz, feijão, um purê de batata e saí correndo, porque nem o salmão que estava preparando deu tempo de comer, que estava muito quente. Eu sei que tinha uma época que na tua casa sempre tinha na mesa um pote de farofa. Ainda tem? Todo dia não falta farofa. Mas eu deixei de comer farofa, mas adoro. Mas meus filhos todos adoram também. Tá. Você janta, você ceia? Não, nunca jantei, nunca foi de costume jantar. Acho que o máximo que acontece comigo, se tiver uma sopa, eu gosto de sopa. Antigamente, quando eu era moleque, eu odiava. Toda quarta-feira tinha sopa de entulho lá em casa, meu irmão. Eu falei, não vou comer isso. Meu pai me obrigava a sentar e comer. E hoje eu adoro sopa, cara. Mas normalmente eu como um sanduíche assim e durmo de boa. Não sou de comer muito à noite, não. Tranquilo. O que mesmo gostando você de repente ou não come ou quase não come mais? Chocolate. E por quê? Cara, por causa da minha taxa de glicemia que não é baixa, é alta, eu evito doce. O que eu fazia muito antigamente, eu evito hoje em dia. E doce é e o chocolate é uma coisa que eu adoro e eu deixo de comer. E algum chocolate em especial que você gosta muito? Qualquer um. Porque tem uma galera que fica naqueles chocolates mais saudáveis e tal. Não sei se eu contei aqui de uma paciente que só comia chocolate 85. Falava, só como 85 pra cima. Eu falei, isso aí nem é chocolate, pô. Nem dá gostinho gostoso, pô. O que pode, peraí, o que pode e o que não pode na sua vida de jeito algum e por quê? Eu já perguntei isso? Não, né? Não. O que agora, antes eu tinha perguntado na profissional. O que pode e o que não pode agora na tua vida pessoal? O que você acha que assim, falta de respeito não pode. Mas e com relação à comida? Relação à comida. Cara, relação à comida, você tomar refrigerante doce o dia inteiro dentro do negócio, ou tipo assim, muita gente acorda de manhã já com a latinha de coca na mão. Almoça com 2 e janta com 3. Né? Eu acho que eu tomo refrigerante de vez em quando, não sou um adepto diário de refrigerante, mas, cara, isso pra mim não pode. Se eu tomar nessa quantidade, não pode. Bom,
A maioria das pessoas, né, ninguém teve uma criação assim, né, dessa frequência diária que hoje em dia a boa parte das crianças e jovens tem, né? Antigamente era muito final de semana, quando não era tipo só no almoço de domingo, e aí isso era mais tranquilo, né? Hoje em dia, que nem você falou, se deixar 3 vezes por dia, todos os dias. Exatamente. As pessoas não têm muita noção e acham que aquilo ali é um suco, né? A coisa mais saudável do mundo é tomar uma coquinha. Acho que, cara, foi hoje que eu fiz uma repostagem falando sobre a isenção de impostos sobre industrializados e o quanto que a Coca-Cola ganhou, não sei quantos bilhões lá de isenção de imposto para poder baratear. Então tem gente que toma Coca porque não toma açúcar e tal, falando, pô, mas a Coca é mais barato e faz todo sentido para algumas vezes por causa disso. Ali eu estava falando aqui, ó, agora de repente a galera consegue entender o porquê. Mas é errado, né? Eu não consigo entender um governo que, independente seja brasileiro ou estrangeiro, que dê uma coisa dessa. Porque se fosse uma coisa que melhorasse a saúde... É o contrário. Né? Você liberaria os impostos. Como tiveram alguns medicamentos aqui no Brasil que estavam isentos de impostos, né? E agora você cobra imposto e libera o imposto da Coca-Cola. Né? Então eu não consigo ver o lado do governo positivo com relação a isso. Porque vai dar mais despesa para cofre público, porque é comprovadamente um dos causadores de vários problemas. Ou mata mais do que... talvez a ideia seja essa, matar logo e sumir com -1, entendeu? Então, talvez mata seja mais isso. do que a violência mesmo. Se você parar para pensar, a partir do momento que você paga o INSS, né, esperando um dia você se aposentar, se você mata o cara antes, o governo não paga o imposto, né? Não paga o INSS, a pensão do cara. Ainda não tinha visto por esse lado. É melhor você dar Coca-Cola de graça do imposto, né? E o cara morrer mais cedo e você não ter que pagar a pensão do cara, né? Então, talvez seja por isso. Tá vendo aí, galera? Vamos ficar atento aí. Você pode... uma visão, uma boa visão. O que você costuma comer em festas? Tudo. Doce, bolo, tudo. Eu não gosto muito de bolo, porque minha mãe era doceira, né? E então, cara, lá em casa tinha bolo todo dia. Então eu peguei... Meu irmão, eu fico enjoado só de ver bolo. Mas raríssimas vezes eu como bolo, mas de festa a única coisa que eu alivio é o bolo. De resto, se eu vou numa festa, eu tô em festa. Então eu vou comer. Que bom. Salgadinho de festa, pode ser o que for. Tudo, vou comer tudo. Boa. E o que você costuma comer quando vai à praia? Cara, eu não sou muito de comer na praia, não. Sou mais de beber. Eu tomo água de coco, tomo picolé. Pode ser aquele água suja mesmo, não precisa ser daqui bom. O que passar, eu tô um biscoitinho daquele de polvilho. Isso eu como, assim. Mas de resto, não sou de comer aquelas besteiras de fritura, camarão frito, essas coisas. Eu deixo passar, eu alivio. E o que você costuma comer antes, durante e depois dos treinos? Você tem treinado, falar nisso? Cara, eu treino... Normalmente eu tô treinando de manhã hoje em dia. O que? Jiu-jitsu, tá falando? Jiu-jitsu. De manhã eu só tomo o café que eu falei, né? Ovo, café e vou pro treino. E depois só vou comer quando eu chego em casa na hora do almoço, né? Como eu não tô numa atividade física competitiva, né? Se fosse isso eu estaria suplementando, fazendo várias outras coisas que necessárias para você atingir o ápice da tua forma física. Eu meio que tô desse jeito hoje em dia. Tá. E suplementação, você tá tomando alguma coisa? Cara, tem umas vitaminas que eu tomo, que agora de cabeça não vou lembrar, mas sim, eu tomo uns suplementos, sim. CoQ10, várias coisas. Ômega 3. E em época de competição, você tomava ou fazia alguma coisa especial? Fazia suplementação total, proteína, tudo. Na verdade, na minha época de competição de MMA, eu suplementava, malhava, eu era atleta. Na minha época de competição de jiu-jitsu, judô, essas coisas todas, eu ia a moda que eu tivesse. Porque mais tempo atrás também, muita gente nem falava tanto. Suplemento, então menos ainda, né? Não sei nem eu falo pra todo mundo, ninguém acredita. Eu só malhei na minha vida, amanhã eu faço 57, só malhei na minha vida 2 anos. Foi a época que eu lutei MMA. Eu odeio fazer musculação, é uma coisa extremamente necessária, até quanto mais idade você vai tendo, mais necessidade você precisa ter, né? Cara, mas eu prefiro chegar lá, dar 10 rolas de jiu-jitsu do que chegar ali e levantar meia dúzia de peso ali, que eu não vejo nenhuma graça de fazer, mas tem que fazer. A gente não consegue mais fugir disso não, cada vez está ficando mais certo da importância, né? Sim.
Tem alguma coisa específica que você faz para o seu autocuidado? Tipo, algum cuidado que você tem para sono? Ou de repente você faz meditação, você faz terapia? Ou corridas frequentes? Cara, pro sono, normalmente eu tomo uma melatonina de noite para dormir, que tem resolvido bem, né? Uma coisa que eu também notei, que eu comecei a fazer, nunca tinha feito. Depois de um exame eu vi que minha testosterona tinha baixado, né? Tava no nível baixo, não zerada, mas tava no nível abaixo do que era necessário. E comecei a fazer uma reposição de uma vez por semana, de 1 ml de testosterona. Isso melhorou meu sono, minha vontade de fazer as coisas, então tá sendo bom. Reposição, né? Sim. Reposição. Tem um sentido para isso. Deixa eu ver aqui. Você tem alguma coisa... Assim, você tem algum momento que você considera de comer emocional, igual muita gente tem, de fome emocional? Tipo, eu comi isso daqui... Léo, eu tinha isso no sentido de se eu ficasse nervoso, estressado, eu parava de um lado um cacho de banana, comia ele inteiro. Era como se fosse meu calmante comer banana. De verdade. Eu falo, mesmo. De vez em quando eu comento até com a Dani, falo, meu irmão, eu lembro que meu pai me dava bronca, minha mãe me dava bronca, eu parava, minha mãe tinha costume de ir na feira e comprar vários cachos de banana, frutas, coisas. Cara, eu parava, eu detonava o negócio, ela falava, meu filho, ela ficava, meu filho, calma, para de comer banana, você vai acabar morrendo entalado de tanta banana. E era uma coisa que me acalmava comer banana. Faz sentido, seja pelo carboidrato, seja pelo triptofano, né? Só que em exagero, né? Aí você faz até um bem, assim como seria com qualquer outro doce, chocolate, alguma coisa, mas quando você perde o controle assim, né? Extrapola na dose, faz bem no momento e só, depois é prejuízo. Mas você já teve algum tipo... Eu mesmo tenho atletas de MMA mesmo, né? Até atleta seu, que... como é que se diz? Que tem compulsão, que assumidamente sabe que tem compulsão, e uma coisa que as pessoas não imaginam até, o índice de compulsão alimentar é muito alto, na verdade é mais alto até em atletas e ex-atletas. É fácil entender, para mim fica fácil entender, porque pelas essas restrições todas que eles acabam tendo que fazer, não tem jeito mesmo. E você, já teve alguma coisa assim? Já achou que teve, pelo menos? Cara, não, Léo. Não. Eu nunca fui de comer muito, né? Eu não tenho aquele negócio, caramba, meu prato preferido. Botou na mesa, eu vou comer, né? Nunca tive essa coisa de comer assim. Acho que até por conta de ter passado dos 17, sei lá, até os 30 e pouco, competindo e me mantendo numa restrição alimentar que eu acostumei, né? Eu não sinto falta. Você fala pra mim, você vai comer arroz e ovo um mês inteiro, eu vou comer arroz e ovo um mês inteiro, sempre me preocupar em comer nada mais, porque eu já tô acostumado com isso, entendeu? Então, eu nunca tive isso. Que bom. E alguma crença limitante? Você já teve alguma com comida que eu tô falando, né? Algum mito, alguma crença limitante, alguma coisa que você costumava ouvir, de repente quando bem jovem, né, sobre a alimentação e que você deu ouvidos? Sei lá, eu sempre dou o exemplo mais esdrúxulo, mais funcional. Cara, então, uma coisa que eu fazia muito depois que eu comecei a competir no MMA, de ter escutado muita gente falar, é que um carboidrato bom antes do treino era comer maçã. E eu tinha costume de comer maçã antes de fazer um treino mais longo assim, porque muita gente falava que era um carboidrato de longa duração, então você conseguia levar o treino inteiro, não estufando muito o teu estômago, e te dava o necessário para você se manter com carboidrato no corpo até terminar o treino. E eu comia maçã. Eu já vi alguns atletas com a dieta, tipo, quase que uma dieta da maçã também. O meu não era quase da dieta, não era só antes do treino eu comia maçã. Bom, eu prefiro a banana até, inclusive. Vamos lá. Onde você gosta de sair para comer? Quando você sai para comer, onde é que você vai? Onde você costuma ir mais, digamos assim? Cara, na verdade, eu mando pouco nesse negócio. Normalmente as crianças acabam decidindo, e como eu como normal. De tudo, eu vou em qualquer lugar. Eu decido o restaurante, tá bom, eu vou lá e vou comer naquele ali, vou arrumar alguma coisa que eu... Mas tem um que você vai com mais frequência? Cara, o Assador é um que eu vou bastante, né? Que é uma churrascaria. Eu nunca vou lá e coma muito, né? Eu já tive época, quando eu era novo, de ir pro rodízio de pizza, comer 30 pedaços, aí tirando onda que eu comi 30 pedaços. Acho que se eu comer 3 hoje, já tô entalado de tanta pizza. Então eu vou no rodízio de churrasco hoje.
Cara, eu como uma quantidade assim que me satisfaça e não tô preocupado em comer um boi ali naquele momento, entendeu? Me saio bem. Isso é uma virada de chave, cara, para muita gente. Não. Conseguir fazer isso faz uma diferença danada na saúde. Mas existe alguma coisa lá que faça você querer ir mais? Tipo, algum prato específico? Cara, eu acho que o ambiente lá é bem legal. E bonito. Né? Bonito. A comida é muito boa. Então eu chego lá, eu tenho uma quantidade de oferta que me agrada. Então acho que é por isso que eu vou lá mais. Vou mais lá. Essa pergunta eu acho bem bacana. Se você pudesse convidar alguém para jantar, qualquer pessoa do planeta, né, inclusive vivo ou morto, pode ser alguém do passado. Se você pudesse convidar alguém para jantar, talvez lá no assador, quem você convidaria? E o que você serviria para saber se seria, onde seria isso? Léo, Vai que era em casa, num churrasco. eu vou te ser sincero, eu não tenho muita vontade de convidar ninguém. Eu acho que eu levaria a Dani para comer nesses lugares assim. Dani é a esposa dele, hein, gente? Então não tenho muito esse negócio. Eu sempre falei para todo mundo que eu não tinha um ídolo assim, que o meu ídolo eu fazia em casa, né? Os atletas que eu acabava criando e os caras se tornavam grandes atletas, né? Eu acabava virando fã dos caras. Eu nunca fui de caramba, aquele cara ali é meu ídolo, aquele fulano ali é meu. Nunca tive esse negócio, tipo assim. É a mesma coisa, eu não gostava, eu adorava jogar futebol, eu achava que ia ser jogador de futebol quando eu era novo. Mas eu não parava na frente da televisão para ficar vendo os outros jogar bola. Eu queria jogar bola, entendeu? Então, eu acho que eu trouxe isso muito dessa época. Então, eu não tenho muito aquele negócio de ficar idolatrando os outros que estão ali em cima, não sei o quê. Eu quero chegar e ser eu, entendeu? A estar ali e fazendo as coisas, entendeu? Ficou quase que uma declaração de amor aqui, na verdade. Se estivesse próximo do Dia dos Namorados ou alguma coisa assim, eu falo, pô, já serve aí para mandar para ela. No aniversário de casamento, aonde vocês foram jantar ou comer? Porque aí, de repente, cai bem aqui, por exemplo, para servir de exemplo. Você tá falando para esse ano agora? Porque esse ano agora a gente faz 25 anos de casado, né? A gente vai até para a Itália e a gente tá vendo vários restaurantes para comer lá. Boa. Vamos lá. Agora a gente vai falar mais um pouco, voltando aqui para sua área, né? E aí tem algumas perguntas para fazer aqui, porque teve mais de uma pergunta. Vou juntar com a outra parte, que pega a pergunta de um... A outra parte é a pergunta de um seguidor que já mandou para ser feita para você. Só que vieram mais perguntas, né? Tá bom. Afinal, é o Dedé, eu vou juntando aqui. Mas o único nome que eu anotei, que na outra parte, é o PJ. Carneiro, que fez uma pergunta lá. Mas eu vou voltar para essas aqui primeiro. Quais as maiores dificuldades para quem está começando hoje na luta, no MMA? Cara, aquilo que eu te falei, normalmente eu tenho um atleta que não vem de uma camada social alta, né? Ele vem muito baixo, então a maior dificuldade que eu tenho em ter um atleta na academia é a sustentabilidade desse cara, para ele se manter treinando. Né? Um cara para chegar a um ponto do nível de chegar no UFC, cara, o cara tem que estar fazendo 3, 4, 5 refeições por dia, né? Ele tem que estar dormindo bem, ele não tem que estar preocupado em fazer outra coisa, né? Ele tem que se dedicar aos treinos, descansar e voltar no horário que ele tem que voltar para poder render e crescer. Só que a maior dificuldade que eu tenho hoje em dia, eu tenho um cara que treina de manhã, ele sai dali e vai trabalhar. E aí esse cara volta de noite já no bagaço. Às vezes só deu tempo de fazer um lanche rápido no trabalho, faz mais um lanche ali, entra no treino duro com os caras que passaram o dia inteiro descansando para fazer aquele treino. Então, a motivação desse cara tem que estar bem acima de todo mundo, porque ele vai chegar numa condição deficitária em relação aos outros que estão ali. Então, o maior problema que eu tenho é a situação financeira e de sustentabilidade de um cara desse que está começando. Entendo. Você treina algum iniciante? Alguém que está começando? Léo, no nosso centro de treinamento, a gente oferece aula gratuita de criança até adulto. Né? Ninguém paga nada, ninguém me deve nada. Se o cara estiver hoje lá e amanhã tiver que ir embora, ele vai dar só tchau. Se não quiser dar tchau, também pode ir embora sem dar tchau. Né? O único momento que esse cara passa a me dever alguma coisa é se um dia ele virar profissional e venha lutar. E aí, se ele treinou na minha academia, ele paga 10%. Se eu arrumei a luta, ele paga 10%. Fora isso, se o cara entrar lá com 5 anos de idade e com 100 ele morrer e ele nunca se tornou profissional, ele não me paga nada. Não me deve nada, tá tudo tranquilo. É uma forma que eu tive de devolver para a luta tudo aquilo que ela me deu, né? E dando um retorno para a sociedade dessa forma. Que bacana isso.
E vem gente do mundo todo, né? Tem. É. Mas você mesmo treinar, você treina? Algum iniciante, você treinando uma aula com Na verdade, você? eu dou uma aula, se tiver iniciante ou profissional, vai estar na mesma aula. Né? Tá. Eu não pego em separo. Eu não dou aula em separado para um iniciante. Né? Então, eu tenho uma aula, turma de aula, se o cara estiver lá como iniciante, ele vai fazer a aula do mesmo jeito. Entendi. O que alguém que quer ser um atleta de MMA, ele deve procurar fazer, na sua opinião? Quais são as preocupações iniciais? O que ele deve ficar atento? Cara, a primeira coisa que eu falo para todo mundo, né? E aí não tô falando de mim, eu tô falando qualquer atleta de qualquer lugar do mundo, ele tem que escolher a pessoa certa que vai começar a treinar. Seja para aprender jiu-jitsu, boxe, muay thai. Porque às vezes você pega um louco aí, cara, o cara te machuca, né? Ou te instrui da forma errada, você acaba não usando todo o seu potencial que você teria para poder chegar em algum lugar, porque o cara, meu irmão, te limitou algumas coisas que ele acha que é o certo. E não sempre isso acontece. Então acho que a primeira coisa que o cara tem que ter é saber escolher o primeiro lugar que ele vai começar a treinar para chegar em algum lugar. Esse para mim é primordial isso, entendeu? Eu já vi muito doido aí com diamantes brutos na mão que não souberam lapidar e perder o cara. Então acho que o principal é isso. Quais atletas você treina exatamente? Tipo, atleta com nome, assim? É a pergunta, tá? Que eu tô então, eu já treinei bastante atleta de nome, tipo... Mais conhecidos, né? Aldo, Renan Barão, Cláudia Gadelha, Thales Leite, Kathleen, Rafael dos Anjos, Cigano, Shaolin. Thales Leite, Shaolin. Então eu já treinei muito atleta duro, tipo assim, no MMA, né? E já tive muito atleta duro no jiu-jitsu. Antes da minha equipe migrar inteira para o MMA, né? O meu polo ali, a minha equipe de jiu-jitsu, que é a Nova União, chegou a ser 2 vezes campeã mundial no geral, né? Então, quer dizer, eu fiz muito atleta bom de jiu-jitsu antes de migrar minha equipe pro MMA, a parte do Flamengo migrar para o MMA, né? E aí a gente começar isso... O Léo, você falou Léo Santos. Então, cara, muita gente. As meninas tem um time bacana também, né? A gente tá crescendo. Sabrina, Fabi, cara, é muita menina. Vou até escolher, ela vai chegar lá, vai querer me xingar e me bater, mas meu time feminino é muito duro. Dai, Poliana, Kathleen. Lara, Kathleen, cara, é muita gente. Luana, muita gente. Matheus Nicolau, que é o marido dela. Cara, muita gente. Muita gente. Agora a gente está com um pessoal bastante legal lá. É bom para todo mundo isso, né? Inclusive para o Brasil. Sim. Sim. Você recomenda algo sobre a alimentação para os atletas? Cara, eu sempre falo para todo mundo evitar comer besteira, porque é uma coisa muito difícil, né? Quando você não tem um poder aquisitivo legal, às vezes você, para não passar fome, você come besteira, porque é barato, né? Dependendo da besteira que você vai comer, é muito baratinho. Gostoso, tá acostumado. E aí acaba te saciando, mas isso ao longo do tempo você vai ver que vai te prejudicar. Né? O que eu falo para todo mundo é o seguinte: você com 15 anos de idade, você pode comer até pedra, que não vai te fazer mal. Com 18 já não pode comer pedra, vai comer areia. E aí conforme essas idades vão crescendo, conforme você vai chegando na fase mais madura, quanto mais pedra, mais areia, mais coisa ruim você comer, cara, vai te dar uma diferença absurda. O que não fazia antigamente, né? Então, a pessoa tem que se policiar e saber em que momento da vida ela está e onde ela quer chegar. Eu acho que isso é o principal. E sobre suplementação, você também conversa sobre isso? Converso, normalmente eu indico para bons profissionais, né? E parte de dieta, nutrição. Você sabe que toda hora eu tento indicar um atleta porque eu confio no seu trabalho, né? E assim como indicava outros antes de você estar atendendo na parte de nutrição, eu acho que sempre fez muita diferença isso, muito. Com certeza. Para mim, eu estava escutando você falar sobre um treinador que está treinando um atleta, mas ele pode ser bom, doutorado, caramba, mas não exatamente nessa área específica. Essa era uma área que eu fugia um pouco, porque ela é diferente mesmo de todas as outras, dos outros esportes todos, bem mais difícil, na minha opinião,
porque a gente fica sempre preservando massa, preservando saúde, e aqui a perda de peso é tão grande num momento de treino puxado que isso, é diferente para mim. Então agora que eu tô pegando mais o jeito, porque não acho tão simples mesmo não. A parte de suplementação é mais fácil para mim, no caso, né? Mas realmente toda essa alimentação, manter as coisas, o que eu faço para ajudar? Porque eu trabalho sempre para manter a massa. E ali a gente tem que chegar ao ponto de, dependendo quem for, quanto tem que perder, vai isso também. Então, mas, na verdade, só acaba acontecendo, né? Se você pega 8 semanas de camp, né, que a gente chama, e mais uma semana de perda de peso, você começa só a depletar o cara na última semana ali, até aquela última semana ali, faltando 8 dias, talvez 10 dias, assim, você vai mantendo o cara dentro do shape que ele tá, só tirando aquela gordura ali, deixando ele mais pele e músculo, né? Que é o contrário do que todo mundo acha, que, meu irmão, olha um gordinho, olha um magricelo, pele e músculo, quem é que vai perder o peso mais fácil? Aí todo mundo vai apontar pro gordinho, não é? Na verdade, quando você pega nessa semana de perda de peso, você vai desidratar o cara. E aí, como todo mundo sabe, né, que 74% do músculo a gente consegue encher de água e na gordura só 35%. Então você não consegue, quando você começa a encharcar esse cara de água naqueles últimos 7, 10 dias ali, o cara quase não retém a água para desidratar dele perto do negócio. Então o gordinho vai sofrer bem mais do que o pele e músculo ali, com certeza. Como é que foi treinar... Tô replicando as perguntas, hein? Como é que foi treinar com o Cigano? Treinar o Cigano? Cara, o Cigano é um atleta, assim... Eu falo para todo mundo que a maior dificuldade que o mundo tem, não é o Brasil, é ter um peso pesado bom, né? E eu falo mais ainda é o seguinte, às vezes você tem um peso pesado bom que não tenha coração, né? Porque às vezes você pega um cara grande, forte, habilidoso, mas na hora que o pau quebra, o cara afrouxa, né? Eu falo que é muito difícil você ter um peso pesado, casca grossa e de coração daquele que vai até a morte. E o Cigano tem isso. O Cigano pode estar todo quebrado, aleijado, ele vai continuar brigando, meu irmão vai dar o jeito dele para brigar até o final. Isso dentro de um atleta da categoria dele de peso pesado é muito difícil. Muito difícil. Eu já vi pesos pesados tecnicamente muito bons, mas na hora que o pau começou a quebrar, meu irmão tirou o time de campo antes de começar a guerra mesmo, né? E o Cigano não. O Cigano, meu irmão, todo quebrado, todo arrebentado, e meu irmão continuava vindo pra cima do cara e brigando, independente de se tá ganhando ou tá perdendo, o cara continua brigando até morrer ali. Quando você começou falando de coração, pensei, como eu sei que o Cigano é um cara do bem, sabe? Todo grande, mas é um amor de pessoa. Pensei que tava falando nesse sentido no início, depois que eu entendi. E o Rafael dos Anjos? Cara, o Rafael, eu tava até falando sobre ele ontem, é um cara assim, meu irmão... Perda de peso, você falou que ele não, também... perda de peso... No assunto anterior, ele cai bem no que você tava falando, sinistro, né? De perder na última semana. O Rafael perde 13, 14 quilos aí pra bater o peso. E, cara, é um atleta que eu posso falar que é um atleta exemplar, né? É um cara que você fala assim, meu irmão, vai lá, faz 1000 flexões, você pode ir embora pra casa, que tá arriscado o cara fazer 1001, mas não fazer 999 ele não vai fazer, ele vai fazer as 1000, pelo menos, né? Então, é um cara que você não precisa se preocupar em ficar vigiando pra ver se o cara vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai, você falar assim, meu irmão, pula do prédio, ele vai pular. Né? Então é um atleta que eu acho que todo treinador sonha em ter um atleta feito o Rafael dos Anjos. Bacana. E o Aldo? A mesma coisa, o Aldo é um cara que, pelo menos comigo, me escuta muito. Lógico que essa parte de, né, você chamar de pai e filho, você começa a remeter você como pai e filho de uma pessoa que você é realmente pai biologicamente, né? E aí você nota, né, acho que todo mundo já passou por isso, às vezes você dá um conselho pro teu filho, aí ele fala, pai, mas aí se vem um amigo dar o mesmo conselho, ele fala, tá bom, vou fazer, né? Então, às vezes essa proximidade tão grande, às vezes o cara acaba te questionando em algumas coisas, por ele te considerar o pai e achar que você tem que entender. E aí ele passa a não te ver como treinador e passa a te ver como pai e achar que ele pode fazer isso, né? Então... Algumas vezes a gente tem aquele embate ali, mas ele acaba fazendo o que eu quero e segue o caminho, entendeu? Então, essa proximidade, às vezes, do atleta é muito boa, né? Mas você tem que saber, meu irmão, balancear isso, porque senão acaba jogando contra você. Agora, uma pergunta minha em cima do que você está falando é...
Os atletas, eles têm acompanhamento de psicólogos também? Cara, a gente oferece na academia, tem alguns psicólogos que atendem alguns atletas da minha academia. Eu acho uma coisa extremamente necessária, né? Por mais que você tenha uma cabeça muito boa, se você vem de uma derrota, às vezes o cara não consegue absorver bem isso, né? Ainda mais quando você pega um cara, um campeão, um vencedor, né? O vencedor, ele não está acostumado com a derrota. E aí eu falo para todo mundo que você, quando você começa de criança a fazer luta, o melhor momento para você aprender a vencer é perder nesse momento. Porque você, por exemplo, como no jiu-jitsu, você vai lutar até a idade adulta, sei lá, uns 500 campeonatos. Mas não tem noção, se o cara lutar 500 campeonatos e fizer 4, 5 lutas em cada campeonato, quantas vezes ele entrou e saiu, a adrenalina foi de ter chamado o nome dele, ele entrou no tatame, ganhou, perdeu, e ele volta no campeonato seguinte, então ele acostuma a vencer e a perder. Então um cara desse, quando migra pro profissional, ele tem uma bagagem, uma vivência tão grande de vitória e derrota, que esse cara, se ele perder, você sabe que ele vai voltar. Porque já passou por isso tantas vezes, né? Então, eu vi isso ao longo da minha vida, cara, diversas vezes, acontecer que o cara realmente que perdeu no profissionalismo, por ter tido uma bagagem muito grande na parte amadora de competição, ele consegue absorver melhor e voltar a subir, a crescer. Experiência sempre vale, nesse sentido também. Agora a pergunta do PJ Carneiro, ponto Carneiro. Qual foi a luta mais foda de um lutador seu pra você até hoje? Ou talvez as 3 mais marcantes, de repente, que às vezes você não tem uma só, né? Cara, então, a luta, cara, mais sinistra que eu já vi, não talvez como luta, né? Mas pelo momento em si, foi o Aldo lutando com o Mark Rominick no Canadá, num estádio para 55 mil pessoas lotado, né? Em que você só ouvia a voz do Rominick, né? Tinha gente torcendo pro Aldo, mas muito pouca gente. E você vê aquela grandiosidade pela primeira vez, né? Foi a primeira vez, e olha que eu já tinha bastante experiência, que eu vi, meu irmão, é como se eu tivesse entrado num coliseu, assim, lotado de gente, assim, num momento bem emblemático da carreira do Aldo, que ele era o campeão do WC, deram o título para ele, e era a primeira vez que ele realmente estava defendendo o título que tinha recebido por ter saído do WC e ter recebido o título do UFC, nessa situação toda. Então não, foi um momento que, cara, me marcou muito ali. Venceu. E como é que ele lida com isso, com essa pressão de torcida? cara, lida bem. Lida bem, né? Eu acho que quanto mais tempo passa, né, mais experiente você fica. Mas dizer que o cara não tem adrenalina é mentira. O cara que não entra com adrenalina, meu irmão, é melhor tu nem entrar lá, porque você tem que estar, meu irmão, na pilha para fazer o que a gente faz. O cara que entra lá, meu irmão, vai tomar uma bomba, vai cair duro, só vai acordar quando chegar no hospital. Não fica muito atento. Então, meu irmão, ou o cara entra com, meu irmão, na pilha, com reflexo, pronto para responder, vou estar arriscado ele só acordar no hospital para responder depois. Não sabe aquele cara que tu faz uma pergunta, o cara, te responde 2 horas depois? Esse cara tá morto numa luta de MMA. Eu aprendi isso no paraquedismo, quando eu ia saltar de paraquedas, via gente extremamente experiente, mais de 10 mil saltos, 20 mil saltos às vezes, e ainda ficando nervoso, e eu falando assim, pô, mas ainda fica nervoso? Eu falei, meu irmão, se não ficar nervoso, posso morrer, simplesmente. Vou ficar de bobeira aqui, posso trocar o lado de abrir, de tal, não sei o quê. Então isso é importante, manter essa adrenalina, esse cortisol elevado, né? E aí, para finalizar o programa, quero saber se você tem, de repente, algum recado, alguma mensagem que você quer deixar para os seguidores ou para quem está querendo iniciar o MMA, alguma frase sua que você gosta de passar para algum lutador, alguma coisa assim. Existe e tem aí para passar? Cara, então, eu falo para todo mundo, se você pretende realmente ingressar nessa carreira do MMA, a primeira coisa, escolhe o treinador certo, a academia certa para você ir, né? Às vezes você escolhe errado e isso pode acabar com você e você ser um diamante bruto que podia estar chegando lá em cima e o cara acabou contigo antes de você chegar. Eu já vi várias vezes acontecer, o cara tem um diamante na mão, escolher errado as primeiras lutas, botar o cara em qualquer categoria, não treinar o cara da forma certa. E você fala, meu irmão, aquele moleque na minha mão ali ia explodir. E uma coisa que eu não faço é chamar ninguém de academia nenhuma. Se o cara me procurar, né, a primeira coisa que eu pergunto é se ele
resolver o problema dele da academia anterior para depois chegar até mim. Né? Então, cara, escolhe certo, porque você pode ser um diamante que nunca vai ser lapidado. Você me lembrou uma coisa aqui, para finalizar, de uma pergunta minha. Essa questão de decidir qual peso lutar, isso é uma escolha sua, do atleta, dos dois? Tem Isso é uma dificuldade conversa nisso? Como é que é? entre atleta e treinador, onde você chega num consenso. Né? É por Você isso que eu falo. pensando amplamente, Isso você tem que pensar, e volta à pergunta anterior, né? Se você pega um cara, um treinador inexperiente, né? Ou que não tem uma bagagem muito grande, se o cara te colocar na categoria errada, você pode acumular um monte de derrota desnecessária que se você tivesse lutado na categoria certa, você podia ser campeão. Né? Eu falo pra todo mundo, às vezes o cara chega pra mim e fala assim, pô, Dedé, queria jogar em tal peso. Eu falo, meu irmão, você aqui, na minha opinião, você vai estar no bolo dos 15, dos 20. Aqui, você vai ser o cara. Isso aconteceu com o Aldo. O Aldo, por não ter muita chance no início da carreira, porque quase não tinha eventos na categoria mais leve, ele queria subir para a categoria de 70 quilos, onde era uma categoria que ele ia brigar, mas não ia ser o Aldo, o cara. Eu falei, se tu baixar pro 66, tu vai ser o campeão da onde você lutar, tu vai ficar rico, e eu te garanto que isso vai acontecer. Ele saiu dessa conversa minha, ele estava com a esposa dele, com a Viviane, falando pra ela, esse velho tá ficando maluco, cara. Tá falando que eu vou ficar rico lutando MMA. Isso lá atrás. Ela que veio me contar depois. Então, uma escolha certa pode fazer muita diferença na carreira de um atleta. Normalmente, quando o atleta não tá pedindo para ser tal categoria, normalmente, de repente, a perda de peso é menor. Sim, sim. Aí o desgaste dele... O sacrifício é menor. É. Só que ele não entende que vai ter alguém perdendo 10, 20 quilos em cima dele e no dia seguinte vai estar com 10 quilos acima dele. Então esse é o grande problema. Entendi. Bom, a conversa foi boa. Espero que vocês tenham gostado também. Dedé, obrigado por ter vindo aí, por ter colaborado com o projeto. Pessoal, quem quiser mandar alguma pergunta posterior também para o Dedé, a gente de repente pede, vou botar o Instagram dele aqui embaixo, né, para quem ainda não tem, no caso, e pode deixar uma pergunta lá no Instagram também, da página do Tá Na Mesa. Você pode deixar pergunta para ele, que aí de repente ele responde nos stories dele, ou manda para a gente posta. Pode deixar pergunta para o próximo convidado, pode indicar alguém para estar vindo aqui, para estar na mesa aqui com a gente, né, e tudo isso principalmente lá pelo Insta, tá? É isso, muito obrigado a todos que assistiram, fiquem à vontade, tamo junto, Tá Na Mesa.